Graças a Grêmio Internacional e Seleção Brasileira, eu conheci 4 continentes. Se não fosse por Grêmio Internacional e Seleção Brasileira, eu não teria conhecido. Eu jamais poderia ter ido ao Japão, jamais poderia ter ido à China. E quase fui preso na China. Foi um horror, né? O que tu arrumou na China, cara? Não, foi um horror, cara. É melhor nem contar. Não, então vou contar. conta, por favor. Jornalista que dá manchete e não dá notícia, não é jornalista. Não tô entendendo. Por dar notícia Desembarcamos em Pequim, Isso foi em qual situação? Acompanhando o Grêmio. O Grêmio tinha ido a Kobe jogar a Recopa Sul-Americana. Isso em 96, depois de ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores, o Grêmio foi jogar a Recopa contra o Independiente da Argentina. Aquela boçalidade argentina total, né? Os caras no mesmo voo da JAL, nem existe mais, Japan Airlines, né? E todos no mesmo voo, só que os argentinos não se misturavam. E eu estava pela Rádio Gaúcha acompanhando, e com o Pedro Ernesto. E nós estamos lá, fomos ao Japão, fizemos o jogo, foi sensacional. O Grêmio ganhou 4-1, foi um chocolate. O Grêmio tinha um baita time, tinha Paulo Nunes, tinha Jardel, tinha Arilson, tinha Dilson, tinha Gavião, tinha Derlei, tinha Arce, tinha Rivarola, tinha Dinho. O Dinho coxava até a mãe no tanque, cara, impressionante. O Dinho chegava mesmo, cara, impressionante. O Dinho era chegador, coxar a mãe no tanque é feio, né? É feio. Mais feio que isso jogou no São Paulo. Mais feio que isso, só é coxar a avó. Não, a avó, coitadinha, né? A avó tá no céu pedindo missa, né? Sempre. Que Deus o tenha, minha santa avó. Então, fomos pro Japão. E de lá o Grêmio foi fazer um amistoso com o campeão chinês. Só que ainda pegamos uma fase em que a China estava abrindo, né? Ela não abriu totalmente ainda hoje, mas estava abrindo, né? Do comunismo abrindo mais para a China ocidental. Aí chegamos em Pequim, desembarcamos no aeroporto, que é uma cidade, uma verdadeira cidade, e vamos para a aduana, passa todo mundo, e fica o Farid lá por último. E eu, quando o Farid vai passar, entrego o passaporte, entrego o visto junto. E aí começam a falar mandarim, uns policiais antipáticos, cara. Os caras assim com vontade de vomitar na minha cara, né? E falando em mandarim, eu não entendia nada. Mas vou entender mandarim, né? Não tem como, né? E aí eu comecei a me dar um suador, um calorão, e eu comecei a me dar um desespero. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí eu vejo o presidente Fábio Koff, o presidente do Clube dos 13, falecido, que Deus tenha, saindo do banheiro, eu dou um berro. Presidente Koff! E aí os caras já pularam do balcão, que foi, né, os policiais. Aí o presidente não ouvia, e eu berrei de novo, e ele se virou, e eu... Por favor, né, eu não vou berrar aqui. E aí ele veio. O que tá vendo? Aí eu disse assim, não sei, todo mundo... O ônibus, porque a gente tava junto com a delegação do Grêmio no ônibus, né, para aproveitar a carona, poupar o táxi, né? Faturar um pouquinho no táxi e ia com a delegação junto, né? Depois eu dava o táxi, né? O rádio é assim, tem essas coisas também, né? Tem isso daí em vários lugares. Em vários lugares, não é só no rádio, não é só no rádio. Bom, e aí o que acontece? O Fábio Koff chama o intérprete do Grêmio, que era um cara que tinha mais ou menos meio metro de altura, um chinesinho de meio metro de altura, que falava o português de Portugal. E aí foi falar com os caras. Bom, me levaram por uma sala... E eu apavorado, vou morrer aqui, né? Acabou a minha vida. E aí, bom, eu tinha tido filho há 1 mês. Não tinha 1 mês, tinha 15 dias que eu tinha tido filho. Tenho 2, o Leonardo e o Gabriel. Beijo, Leonardo, beijo, Gabi. E aí, cara, tu acredita que eles estavam esperando chegar em Pequim um terrorista com o nome de Farid? Meu Deus! E aí eles não queriam me soltar, cara. Só que a foto não tinha nada que ver, mas acharam que eu tinha feito cirurgia plástica, que eu tinha feito alguma coisa. Foi um horror. Bom, resumo da ópera. Todo o equipamento da Rádio Gaúcha, avaliado em $25 mil na época, foi detonado com explosivos. Caraca. Na nossa frente, no pátio do aeroporto. Nos levaram para trás, a polícia chinesa, e detonaram, nos deram explicação, detonaram. Só se ligou depois pro Nelson Sirotes, que era o presidente da RBS, e disse assim, acabaste de perder $25 mil. Mas como? Aí explicamos o que aconteceu. Por Deus, Nosso Senhor, daquele dia, os 10 dias que eu fiquei lá foram dias de pavor, porque onde eu ia sempre tinha alguém atrás de mim. Caramba! Sempre tinha alguém atrás de mim. Eu ia passar um boletim do saguão do hotel, e aí eu chegava no saguão do hotel para passar o boletim, tinha um cara atrás de mim. Pô, já tava de saco cheio, sempre tinha uma mala atrás de mim, uma mala, um baú, um cara de 2 metros, um cara forte.
E para ainda mal dos pecados, nós estamos no mesmo hotel que o presidente americano. Nossa! O pai George Bush. Aham. O pai. E aí eu metido, né? Metido. Tá descendo a escada rolante, era o Sheraton, em Pequim. Que tem Pequim, a Pequim comunista, que é completamente cinza, é diferente, é total. Passa ao lado ocidental, tu tá em primeiríssimo mundo. São, assim, 2 países num país. E aí tá o presidente americano visitando a China, que já é um acontecimento, o presidente americano tá visitando a China. E vem descendo a escada rolante do chão, uma escada rolante imensa, do Sheraton, e cara, tem uma que desce, tem uma que sobe, né? E eu disse assim, vou me meter lá. Peguei o gravadorzinho, e eu disse, bom, é um risco, né? Mas o que eu vou fazer? E ele cheio de seguranças, óbvio, presidente americano, gente, bom, não era qualquer porcaria. E aí o cara tá descendo e eu tô subindo. E aí quando eu ligo o gravador e vou dizer, senhor presidente, eu tomo-lhe um pescoção. Caraca! Só não me jogaram da escada, porque iam me matar. O cara foi me enforcando, eu ia apagar, né? E aí o presidente mandou segurar e aí me largaram no canto e quem mandou ser metido, né? e fiquei jogado no chão, né? Me recuperando e me cercaram e chamaram médico. Por Deus do céu, foi um horror. Que doideira, Então cara. a China fiquei com a pior impressão do mundo. Tá no livro. Tá a fim de voltar pra lá, cara? Não tenho vontade. Pra China não, pro Japão sim. É. O Japão moraria lá fácil. Pô, mas se o Grêmio for disputar o Mundial na China algum dia aí? Não, no China não. Agora é Catar, né? Agora, né? Mas... Mas quem sabe? Mas na China não, acho que não. Pelo Grêmio vale. Pelo Grêmio vale, né? Notícia, né? Hã? Tem que ir atrás da notícia. Atrás da notícia sempre. Aí o canal vai lá fazer. Quem sabe, né? Sim. Levamos 7 meses pra conseguir um visto pra entrar na China, cara. E chega lá e ainda Caramba, passa 7 meses. sufoco. Sufoco horrível, cara. Sem contar que caçaram a nossa credencial do jogo, né? Caramba! Que não queria um jornalista lá, só a TV estatal fez o jogo. Como é que eu fui fazer o jogo? Eu fui fardado de Grêmio, completamente fardado. Filipão era o técnico, fardado de Grêmio. Talvez seja o único jornalista do Brasil e do mundo que assistiu uma palestra do Filipão no vestiário. Porque ou eu ficava no vestiário ou me matavam fora do vestiário. Então o Filipão resolveu me deixar no vestiário. E o Filipão é muito legal na palestra. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando um refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, só não perde tempo, clica agora.